Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal e a mais uma de nossas pré-aulas que nós estamos disponibilizando. Você que chegou até aqui, certamente é um estudante da Palavra de Deus, um admirador do trabalho da Escola Bíblica Dominical e, sem dúvidas, também um cooperador. Nosso desejo, nossa oração é que o material aqui disponibilizado seja útil para a sua fé, para a sua edificação e também para o seu trabalho nesta escola sem igual. Nós iremos prosseguir o nosso estudo da carta aos Efésios, que é o material, o texto de estudo nesse trimestre. E domingo próximo, dia 3 de maio de 2020, estaremos estudando a lição de número 5, com o tema Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então, com muita objetividade, nós iremos partir nesse momento para o estudo deste assunto, começando aqui fazendo a leitura do texto áureo que está em Efésios, carta aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 4 e 5, versículos 4 e 5, que diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então aqui nós temos o texto áureo da nossa lição. E a verdade prática nos faz a seguinte afirmação: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Queridos, as 4 primeiras lições do nosso trimestre, nós percebemos a profundidade da carta aos Efésios, pois nestas aulas iniciais nós estivemos detidos no capítulo 1. E nesta lição nós daremos os primeiros passos no capítulo de número 2, percebendo que este capítulo ele apresenta aqui um paralelismo, nos mostrando o antes e o depois da vida cristã. O apóstolo Paulo ele é muito didático aí no capítulo 2, quando ele nos apresenta o antes e o depois, o antes de Cristo e o depois de Cristo em nossas vidas. Então, fazendo essa análise do capítulo 2, nós iremos hoje ter contato com relevantes aspectos da doutrina da salvação. Tá? Se você analisar aí na sua Bíblia, inclusive a leitura bíblica em classe de hoje, não é? A Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10, você vai perceber que esse texto ele está dividido pedagogicamente em 2 partes. A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 3 e fala a respeito da velha vida de pecado. Nós estamos disponibilizando aqui o auxílio para facilitar a compreensão. E a segunda parte do texto, que vai do versículo 4 até o versículo de número 10, se reporta à nossa nova vida em Cristo. Então esta é a divisão principal do texto para facilitar a nossa compreensão. A primeira parte nós temos aí um diagnóstico sobre a nossa velha vida de pecado, ou seja, a vida antes de Cristo. E a segunda etapa do texto, a partir do versículo de número 4, nós temos aí os detalhes da nossa nova vida em Cristo. O primeiro tópico da nossa lição fala a respeito da antiga natureza morta em ofensas e pecados. Bem, ao longo da nossa pré-aula nós iremos ler todo o texto da leitura bíblica em classe, ok? À medida que o comentário da lição for exigindo essa leitura. Carta aos Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, vamos ler, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne
e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Meus queridos irmãos, observem que nós iniciamos este estudo de hoje com um diagnóstico, e um diagnóstico grave, pois o apóstolo Paulo vai nos falar que a nossa situação antes de Cristo era uma situação de morte. O texto nos diz bem claro: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então nós temos aqui um diagnóstico de óbito. E este óbito é um óbito moral e é um óbito espiritual também. O homem sem Deus, ele está neste óbito, ele está nesta situação, morto em seus delitos e pecados. Então, no versículo de número 1, você pode observar na sua lição, você pode observar na sua Bíblia, fazer o seu rascunho. No versículo de número 1, nós temos o óbito. E no versículo 2 e também no versículo 3, nós temos detalhes desta condição, dos fatores que levam o homem afastado de Cristo ao óbito espiritual e também ao óbito moral. E com certeza nós vemos aqui o grande vilão que o homem acaba contraindo na sua vida, no seu dia a dia, e se torna um mal universal, que é exatamente o pecado. O pecado é responsável por este óbito moral e espiritual do ser humano. Eu convido você para ler comigo, por exemplo, para a gente continuar robustecendo esse entendimento e olhando para o pecado com muita seriedade. Você pode conferir na sua Bíblia Tiago, capítulo 1, versículo de número 15, porque às vezes se fala muito em pecado, mas lembre-se que é a palavra de Deus sendo lida, sendo exposta, que vai nos desafiar, que vai nos convidar para esta compreensão mais grave. E assim nós temos uma visão séria, profunda da realidade do pecado e dos seus trágicos efeitos. Observe, nós vamos ler os versículos 14 e 15 do capítulo 1 de Tiago, que diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, meus amados irmãos, é importante nesse primeiro contato da nossa lição a gente apresentar aos nossos alunos, é importante que todos aqueles que estejam acompanhando esta pré-aula tenham essa compreensão, que o pecado ele pode levar o homem não simplesmente a um fracasso temporário, não simplesmente a uma crise temporária, mas ele pode levar o homem ao óbito moral e espiritual, ok? Então, nós percebemos a gravidade deste assunto quando o apóstolo Paulo dá detalhes aí no versículo 2 e também no versículo 3 desta miserável condição que o homem tem antes de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Perceba, analise aí a carta aos Efésios capítulo 2, versículo de número 2, diz assim o apóstolo Paulo: em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ora, o mundo que nós estamos vivendo, e é importante a gente fazer este destaque, que a Bíblia ela não entra em contradição. Talvez você leu algum texto e teve uma compreensão incompleta, amputada, mas você vai encontrar a resposta. Prossiga lendo, pesquisando, tá? E alguém acusa a Bíblia de entrar em contradição com relação à expressão mundo, porque a Bíblia recomenda para não amar o mundo. E Jesus disse lá para Nicodemos: Deus amou o mundo, enfim. Mas isso é uma incompreensão grosseira, é uma superficialidade desmedida. Existem 3 definições para mundo na Bíblia, ou a palavra mundo se aplica a 3 direcionamentos. Primeiro, a palavra mundo, ela se reporta ao planeta no qual vivemos,
segundo lugar, a palavra mundo se refere ao sistema maligno, e é esse sistema maligno que a Bíblia diz para nós não amarmos. Não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Fala do sistema maligno que opera nos dias odiernos. Em terceiro lugar, a palavra mundo também se reporta às pessoas que habitam esta terra. E são essas pessoas que são o alvo do amor de Deus, que está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Ok? Então, o apóstolo Paulo está falando aqui deste mundo como um sistema pecaminoso. E o homem sem Deus, ele anda de acordo com o curso deste mundo. Ele vai de mal a pior. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Observe que o nosso texto de análise também nos apresenta o arquirrival da igreja, o sedutor, o inimigo de nossas almas, Satanás. O apóstolo Paulo apresenta Satanás lá na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, versículo de número 4, como Deus deste século. Deus deste século. Porque o mundo sofre uma influência direta dos desígnios satânicos, daquilo que o diabo deseja para a humanidade. E a pessoa distante de Cristo, ela está vulnerável a estes ataques. Nós temos pessoas que às vezes jactam-se por ter uma conduta moralmente aceita, politicamente correta na sociedade, e às vezes acham e dizem, não preciso ir para a igreja porque não sou um homicida, não sou um ladrão, e assim por diante, e vai elencando aí as razões pelas quais ela se auto-justifica. Meus amados irmãos, a salvação ela é única e exclusiva por meio de Cristo. O homem não pode alcançá-la pelos seus próprios méritos. Nós vamos ver isso ao decorrer da aula. E a pessoa, por melhor que seja, no sentido social, mas se ela não declarou ainda que é serva de Cristo, não confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, esta pessoa está vulnerável aos ataques malignos e pode está caminhando para as plataformas infernais. É uma realidade que talvez para alguns seja difícil de aceitar, mas é a realidade que a Bíblia nos apresenta. O caminho para a salvação ele é único e exclusivamente por meio da pessoa de Cristo. Uma das principais armas que o inimigo das nossas almas usa para deter as pessoas nesta vida de pecado, que o apóstolo Paulo equipara ao óbito, tá? Na verdade, uma morte, estar separado da vida que é Cristo. Satanás prende estas pessoas nesta terrível condição através da arma do engano. E se você der uma olhada na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, o apóstolo Paulo faz essa denúncia, faz essa advertência, alertando a respeito do perigo da arma do engano. Confira na sua Bíblia, Paulo diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então observe aqui, nesse texto que está em destaque, o alerta, a recomendação, a advertência do apóstolo Paulo no tocante à ferramenta do engano. Muitas pessoas continuam presas por causa do engano. Satanás é astuto, ele se planeja, engendra projetos que prendem as pessoas, que levam as pessoas a se afastarem da simplicidade de Cristo, simplicidade do Evangelho, e assim caminham em direção à perdição, tá? Então, nós temos no capítulo 2 da carta aos Efésios o diagnóstico de óbito e temos os detalhes desse óbito nos versículos 2 e também no versículo 3. Para finalizar o primeiro tópico da nossa lição, eu vou ler o versículo de número 3. O apóstolo Paulo continua especificando, dando detalhes desta situação anterior ao encontro com Cristo. Ele diz assim: entre os quais
todos nós também antes andávamos, entre os quais. A quem ele está se referindo? Está se referindo aos filhos da desobediência, que foi citado no versículo anterior. Ele diz assim, entre os quais também nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Observe que, às vezes, alguém pode perguntar se o pagamento que Cristo fez para nos resgatar, esse pagamento foi feito ao diabo, né? Alguém até que prega isso, que nós fomos comprados, resgatados, e o preço foi pago ao diabo. Perceba que o apóstolo Paulo, ao descrever este assunto aqui, nos diz que éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Esta ira, meus amados irmãos, se reporta à insatisfação de Deus, tendo em vista a sua pureza, a sua santidade, a sua insatisfação com os nossos pecados. Logo, Jesus pagou o preço a Deus. Quem peca, não peca contra Satanás. Quem peca, peca contra Deus. Quando você peca, você está em rota de colisão com a vontade de Deus. Então, Cristo, ao morrer na cruz, nos resgata das garras do maligno, sem nenhuma dúvida, porque ele quebra aí esse vínculo com o pecado, mas o preço é pago a Deus, porque o ofendido em toda esta história é Deus. Quando pecamos, ofendemos a Deus. Espero que tenha ficado claro isso. Então, estejamos todos atentos e não venhamos cair nesta armadilha milenar, transcultural, uma armadilha de nível mundial que o inimigo de nossas almas tem usado, que é a armadilha do engano, destacada no texto que lemos agora há pouco, 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Segundo tópico da nossa lição, vivificados pela graça. Observe que o apóstolo Paulo faz a transição no versículo 4. O versículo 1, 2 e 3, estes versículos falam da nossa condição antes da nossa experiência com Cristo, e o versículo 4 apresenta a nossa transição. Diz assim, mas Deus, observe aí esta expressão mas, que poderia ser um porém, né? Uma conjunção adversativa, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. Então, nosso segundo tópico da nossa lição fala vivificados pela graça, tá? Observe que antes de chegarmos ao conceito da graça, percebamos o conceito de misericórdia, um conceito prático, não um conceito etimológico, mas um conceito prático. O que seria misericórdia? Observe que o versículo diz que Deus é riquíssimo em misericórdia. Eu vou colocar aqui do lado e daqui a pouco vou comparar com o conceito prático de graça, tá? Misericórdia é quando Deus não faz conosco aquilo que merecíamos. Misericórdia é quando Deus não faz conosco aquilo que merecíamos. E o homem em pecado, longe de Cristo, o que ele merece? Não é? Eu vou deixar aqui as reticências. O que ele merece? A interrogação e as reticências. Tá? Mas a misericórdia de Deus cria meios, abre portas para viabilizar o caminho da salvação para nós. E isso é resultado da misericórdia. Deus não faz conosco aquilo que merecíamos e dá-nos uma oportunidade de termos uma vida diferente. Observe que o apóstolo Paulo se reporta a esta misericórdia, mas ele diz também pelo seu muito amor com que nos amou. Glória a Deus por isso. Eu convido você para ler comigo 2 versículos da primeira epístola do apóstolo João, no capítulo de número 4, e os versículos, nós vamos ler o versículo 9 e também o versículo 19. Esses textos apresentam um destaque a respeito do amor de Deus
por nós. Primeira Epístola de João 4,9 diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então, olha que coisa extraordinária, o destaque do amor de Deus. Olha o versículo de número 19, João vai citar aquele conhecido texto, afirmando: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Mais 2 versículos aí para robustecer a sua aula, e apresenta que nós, não é? O apóstolo Paulo, ao destacar aí o amor de Deus, ele mostra exatamente esse escape, porque nós estávamos em um estado de desesperança. Estávamos em um estado de desesperança. Mas neste estado deprimível, terrível, nós fomos objetos do amor de Deus. Romanos 5,8 a Bíblia diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ok? Então vamos, já que o tópico fala sobre a graça, vivificados pela graça, e eu apresentei agora há pouco o conceito prático de misericórdia. Qual seria o conceito prático da graça? Bem, se misericórdia é Deus não fazer conosco aquilo que merecíamos, graça é exatamente Deus fazer por nós aquilo que não merecemos, tá? É Deus fazer por nós aquilo que não temos méritos para alcançar. Observe que o não mudou de posição. Misericórdia é Deus não fazer o que merecemos e graça é Deus fazer o que nós não merecemos. Este escape, esta porta tão gloriosa da salvação, nós não tínhamos méritos para isso. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, que é riquíssima em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou, nos alcançou e criou este meio de escape para nós através da pessoa de Cristo. Isto é graça, tá? Queridos, se nós prosseguirmos a leitura da Bíblia aí nos versículos 5 em diante, você vai perceber alguns benefícios dessa graça para nós. Observe que a Bíblia, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Observe que aceitar a Jesus desencadeia uma série de benefícios, tá? Uma série de benefícios. Começando aí com ressurreição, está no versículo de número 5 e 6, tá? Esta ressurreição, ela está no aspecto da nossa reação à palavra de Deus e hoje termos nascido de novo, mas ela também se reporta ao contexto escatológico, porque nós cremos que no arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, isto é, extraordinário, tá? Então, a salvação nos dá esse benefício, a salvação também nos dá o benefício do galardão dos céus. Observe que o versículo 7 diz: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua glória e essa vida eterna. Esta vida eterna, a vida eterna na pessoa bendita de Cristo Jesus, destacada no versículo 7, também é um dos benefícios da salvação. Então, ser participante da igreja, aí eu vou me reportar uma frase do grande evangelista Moody. Ele diz que a igreja de Cristo, ela serve de eterna demonstração da graça de Deus. Ok? Desse modo, nós queremos destacar que a salvação e os seus privilégios são conferidos a nós que fazemos parte da igreja através da graça que é o favor imerecido de Deus. Então, olhando para a igreja, nós percebemos ali a personificação ou o exemplo da eterna misericórdia de Deus em nosso favor. Então, a igreja serve, como disse Moody, de eterna demonstração da graça de Deus. Vamos para o nosso tópico
de encerramento, a salvação não vem das obras. E nós vamos ler os versículos finais da leitura bíblica em classe, para então concluirmos o tema de hoje. Porque pela graça sois salvos, versículo 8, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Queridos, graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão e da ira divina, bem como o privilégio de desfrutar de bênçãos. Todas estas bênçãos que nós citamos, gratuitamente concedidas. Você pode fazer uma escala de benefícios, organizar didaticamente para expor os seus alunos e observe os benefícios começando lá do versículo 4. Nos amou. Olha o benefício do amor. Nos deu vida. Que mais? Nos ressuscitou. Nos fez assentar nos lugares celestiais. Ou seja, ser participante do ministério de Cristo. Ter autoridade nesta terra através do nome de Jesus para repreender demônios, a força do mal, repreender enfermidades, pregar a palavra de Deus com ousadia, arrancar os pecadores através do evangelho de uma situação de miséria, uma situação de óbito moral e espiritual. Então, são muitos os benefícios, é motivo para a gente glorificar a Deus. Então, observe que a salvação, portanto, começa com um processo jurídico, que é a justificação. Depois nós caminhamos para um processo vitalício de afastamento do pecado. A isso nós chamamos de santificação. Santificação progressiva, ok? E o outro destaque é que nós estamos continuamente progredindo, caminhando em direção à glorificação, que é o alcance de uma posição incorruptível. E isso alcançaremos na vida eterna, ou naquilo que está por vir, naquilo que Deus preparou para nós. E a entrada nesta série de benefícios é a graça de Deus. A palavra graça é a tradução do grego charis, né? Que significa favor imerecido. É claro que eu não estou sendo aqui profundo na pronúncia do grego, mas é basicamente isso aí que nós citamos. Graça, favor e merecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Ou seja, a pregação da palavra de Deus apresenta-se como uma manifestação também da graça de Deus, esta oportunização, esta porta de oportunidade. Isso aí é graça de Deus, é o meio de entrada, tá? Então, a fé, ela precede a regeneração, entendeu? A graça cria meios e esses meios despertam a sua atenção, despertam a sua fé, ok? Porque a fé precede a regeneração. Você não é regenerado, como ensina alguns, para depois exercer a fé. Não. A fé, ela precede a regeneração. Marcos 16:16. Aquele que crer e for batizado será salvo. Vamos dar uma lida, por exemplo, na carta aos Romanos, capítulo de número 10, e os versículos 9, para você conferir esse entendimento. Observe a partir do versículo 9. É saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Tá? Então, nós temos em Marcos 16:16, Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, que nós podemos assim então entender desta forma. A fé precede a regeneração. Assim sendo, nós queremos destacar também que a graça, ela não é irresistível. Aí aumenta a responsabilidade do homem,
porque Deus cria meios para favorecer o homem, meios através da sua graça, e o homem toma conhecimento. Deus desperta a nossa fé. E o homem, ele tem condições de perceber isto depois que a fé desperta no seu coração, depois que ele ouve a palavra, tá? Ele olha para a realidade, para aquilo que Deus tem, para os benefícios eternos da salvação, mas ele não é forçado, ele não é arrastado mecanicamente, irremediavelmente para a salvação, como ensina alguns, inclusive relembrando os 5 pontos do calvinismo. O calvinismo ensina a depravação total, a eleição incondicional, ensina também a expiação limitada, ensina a graça irresistível e a perseverança dos santos. Alguns destes pontos nós não concordamos, tá? Inclusive a graça irresistível. E eu quero convidar você para ler, por exemplo, João, capítulo 7, versículos 16 e 17, que nós iremos aqui fundamentar então a nossa não concordância com o ensino da graça irresistível. Nós não temos nenhum mérito, irmãos, para a salvação. Deus preparou o projeto, nos apresentou, nos desafiou, nos convidou, tá? Os méritos são de Deus, mas a graça de Deus não elimina o nosso livre-arbítrio. Perceba, João capítulo 7, versículos 16 e 17, a Bíblia diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Observe aqui a condicional presente no versículo de número 7. Nós temos aqui uma partícula condicionante no versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele. Meus amados, a graça, ela é o favor imerecido de Deus, porém não é irresistível. O homem pode endurecer o coração e resistir a esta preciosa graça. Nós queremos finalizar a nossa pré-aula de hoje apresentando as duas negações que há aí nos versículos 9, no versículo 8 e também no versículo 9. A palavra de Deus vai nos dizer que pela graça sois salvo por meio da fé. Já expliquei que a fé precede a regeneração e temos agora duas negações. Primeira negação, não vem de vós. Segunda negação, não vem das obras. Muitos grupos religiosos, como por exemplo a Legião da Boa Vontade, a própria Igreja Católica Romana, entre outros grupos, eles possuem uma autojustificação através das suas ações benevolentes, beneficentes, digna de aplausos, louvor social, sem nenhuma dúvida, beneficiam a sociedade, porém no aspecto salvífico não acrescenta créditos para a salvação, não é um fator catalisador dos benefícios da salvação. E é importante a gente dizer isso, porque muitas pessoas adulteram durante o mês, roubam, enganam, muitas pessoas estão na prostituição, na promiscuidade, estão no homossexualismo, muitas pessoas estão enganando, extorquindo, mas em um determinado momento do mês ou do ano, enchem suas caminhonetes, seus caminhões, seus salões de alimentos não perecíveis, doam para as pessoas e acham que está tudo resolvido. Observe o que o apóstolo Paulo diz no versículo 8 e o versículo de número 9. A respeito da salvação, ok? É pela graça, por meio da fé, e não vem de vós, e também não vem das obras. Pastor Werley Sandro, você está recomendando que as pessoas não pratiquem boas obras? Definitivamente não. Eu estou recomendando que as pessoas não interpretem as obras como meio de captação da salvação. Isto é heresia e isso afasta-nos do ideal do Evangelho. Nós, ao fazermos as boas obras, que é um dever de todo cristão, fazer o social, ajudar o próximo, devemos compreender que essas boas obras são resultado da salvação e não a causa dela, ok?
Então é importante você entender isso. Nós não fazemos boas obras para ser salvo. Nós fazemos boas obras porque já somos salvos. Então, se esses amigos da Legião da Boa Vontade, se esses amigos do catolicismo romano, eles decidirem converter-se a Cristo, ok? A salvação deles é única e exclusivamente pelos méritos de Cristo Jesus. Depois, prossigam avançando nas boas obras, pratiquem boas obras como resultado desta salvação na pessoa bendita de Cristo. Eu acredito que ficou bem claro para a nossa edificação. Estamos vivendo um momento diferente no nosso país, uma pandemia, e eu convido a todos para prosseguirmos em intercessão, repreendendo este mal, para que Deus tenha misericórdia das nações, de uma forma especial do nosso Brasil, dos poderes constituídos. Em muitos lugares não está acontecendo a escola bíblica presencial. Talvez aí depois que a situação melhorar, tenhamos aulas presenciais. E de qualquer forma, nosso intento aqui é cooperar com a sua edificação. Que Deus lhe abençoe. Vamos prosseguir crendo que a vitória é nossa, no precioso nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro, permitindo Deus.